Oi, gente, aqui é a DM Gabi do GVA Brasil e hoje, como você tirou no título, eu ensinarei a fazer uma série de vídeo. Tipo esse vídeo aqui que tá passando aqui na minha tela de fundo, sabe, com brilhinho e tal, e também sabe, aquele efeitozinho rosinha. Então, hoje eu vou ensinar a vocês fazerem ele sem o aplicativo Prequel e sem você precisar de iPhone, porque o Prequel só dá pra você editar vídeo quando você tá no iPhone, mas aqui não precisa. Bom, gente, primeiro de tudo você vai precisar de dois aplicativos, que é o Snow e o VSCO. Mas vocês vão ter que ir no YouTube primeiro e procurar assim como instalar o VSCO Pro, porque para você editar vídeo você precisa do VSCO Pro. Então se você quiser fazer isso, né, você precisa do VSCO Pro. Não precisa pagar, como eu disse, é só você pesquisar no YouTube como instalar o VSCO Pro. Primeiro de tudo você vai pegar o vídeo que você quiser. Eu vou vir aqui no TikTok e vou pegar algum vídeo de alguém, né, da Charlie, da Addison, só para servir de exemplo. Bom, gente, eu tô salvando um videozinho aqui da Charlie, como eu disse, só pra servir de exemplo mesmo. Bom, primeiro de tudo, antes de você ter pego o vídeo e tal, né, você vai precisar ir no Snow, né. Mas assim, tem dois tipos de vídeos aesthetic que eu tô falando, porque talvez você possa chamar de um outro nome. Mas tem esse aqui, que é tipo esse aqui que tá passando no fundo, e tem um outro que é poder fazer traduções e tal, que tem muitos vídeos de traduções no TikTok. Hoje eu vou ensinar a fazer tipo o vídeo que tá passando aqui atrás. Talvez no próximo vídeo eu ensine a vocês a fazer aqueles vídeos de tradução e tal. Mas enfim, continuando. Bom, quando vocês entrarem no Snow, vocês vão kit, ó, aqui no cantinho. Opa. Oh, meu Deus, fiz tudo errado. Como eu disse, vocês vão entrar aqui em vídeos, e aí você vem aqui no videozinho que você quer, né? Eu vou pegar aqui o vídeo da Charlie. Bom, tá aqui o vídeo da Charlie, aí você pode deixar aí rolando enquanto você faz o negócio, enfim, vou deixar aqui. Aí você vai vir aqui em stickers. Opa. Gente, eu tô sem espaço, então eu vou excluir algumas coisinhas, porque eu tô realmente com muita coisa no meu celular. Então eu vou excluir aqui e já volto. Bom, gente, depois que você clicou, né, nesse, tipo um emoji, com um emojizinho, sei lá. Você vai vir pro lado e vai procurar assim, ó, Effect. E aí você vai clicar. Quando você clicar, vai aparecer esses efeitos aqui. Vai aparecer outros, né, mas o que você vai usar, né, ver se vai ficar bom, são esses aqui. Esses dois aqui, ó. Esse ou esse. Aí você vai colocar no seu vídeo pra você ver qual que vai ficar melhor. Você também pode ajeitar a intensidade do brilho, se você quer com bastante, ó, tá vendo aqui? Fica meio travadinho assim mesmo, mas quando você for salvar o vídeo, eu juro que não vai ficar assim, ok? Ó, vamos ver. Olha só, esse aqui é bem bonitinho, mas põe um batom na pessoa, tipo uma maquiagem, fica meio feio isso. Tem esse efeito aqui que ele é de brilhinho e já tem um pouquinho de rosa, sabe? Ó, se carregar aqui, eu ficarei feliz, né? Ó, assim, desse jeito, ó. E esse daqui também é muito bom, ó. Sempre deixo, na maioria das vezes eu uso esse daqui e deixo no máximo. Mas dessa vez eu vou usar esse daqui, ó, e vou deixar no máximo também, ó. Vai ficar assim. Ó, olha só do jeito que tá. E aí só você clicar em Save aqui em cima, ok? E aí vai salvar. Bom, gente, já tá acabando aqui, ó. Já tá no final, ó, já foi 100. Pronto, gente, já foi, ó, e assim ficou o vídeo, ó, tá vendo que, tipo, lá ficou muito travado, mas aqui não fica não, sabe? Quando salva, ó, ficou assim, e é isso. Bom, depois disso, você vai no VSCO, mas lembre-se do que eu disse, você precisa do VSCO Pro. É só pesquisar no YouTube como baixar, e podem confiar, porque foi assim que eu baixei. Opa. Bom, aí você vai entrar, né, no VSCO Pro, né, vou sempre ficar lembrando vocês, VSCO Pro. Ó, aí você vai esperar um pouquinho. E aí você vai clicar nesse mais aqui, ó, importe suas fotos, e aqui vão ter as imagens e os vídeos. Vocês vão clicar em vídeos. E aí você vai pegar o vídeo que você quer, você vai clicar em cima do vídeo, ok? E aí você vai clicar aqui em editar. Prontinho. Aí você vai procurar aqui, ó. Você vai vir no lado aqui, e aí você vai vir retrato, ó, procurar. E aí você vai lá no final e vai colocar o V4. Ok, vai ficar assim, ó. Mas ainda não tá pronto. Você vai clicar em cima dele. E aqui você vai escolher, não vai escolher, eu vou tipo assim, eu vou falar pra vocês o qual que eu uso, que eu acho que fica melhor. Você põe assim, ó, no 10,5, ó, desse jeito, aí clica no certinho ali. Aí você vai vir aqui nesse sinalzinho aqui, nesse símbolozinho, aí você vai vir em exposição e vai colocar no mais 2, no mais 2 não, você vai deixar no menos 2, desse jeito, menos 2. Aí você vai vir em contraste, vai deixar no mais 2, ó. Saturação, você vai deixar no mais 2 também. Ou você pode deixar no menos 2, mas eu acho que, tipo assim, no mais 2 fica mais bonitinho. Ou você pode deixar no 1 também, ó. Eu vou deixar no 1,5. E aí você vai vir aqui nesse tom aqui, ó. E aqui, esse aqui você vai deixar no 7. E esse aqui você vai deixar no 1.
E pronto, ó, o vídeo fica assim, ó, com a rosinha. E aí fica, tipo assim, muito bonitinho, eu gosto bastante. Opa, travou tudo aqui. Ó, como tava antes e agora como tá agora. Ó, eu vou esperar passar o vídeo mais uma vez pra mostrar pra vocês, ó. Vou pôr um pouquinho o som pra vocês verem, ó. E é isso, gente. É só você clicar no próximo aqui em cima. E aí vai salvar aí o seu vídeo. E pronto. Aí depois que você clicou no próximo, é só vir aqui em salvar. Você pode deixar desmarcada essa opção, ó, postar no Visco, que aí se você quiser você pode postar, se você quiser não precisa. Aí você deixa ativado aqui salvar, clica em salvar. Pronto. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo!